E aí, gente, tudo bem? Hoje eu tô passando aqui para contar um pouquinho da minha história de vida e a minha história de vida musical também. Que eu acho que não tem como separar as duas coisas porque elas foram ocorrendo juntas. Eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Barretos, e lá que começou toda essa trajetória. Eu sempre convivi muito com a música. Meu irmão tocava violão, a minha irmã tocava violão e os meus pais, a minha família, participava muito da Igreja Católica, participa ainda. Então, por conta disso, por causa dos encontros, das missas, eu sempre tive muito contato com música. Sempre fui assistir meus irmãos nos ensaios deles e muito curiosa, né? Sempre estava ali envolvida com eles nesses encontros. Ali pelos meus 8, 9 anos, esse interesse foi aumentando. Então eu comecei a brincar um pouco com o violão do meu irmão. Lógico que isso dava umas briguinhas em casa, né? Aquele ciúme de instrumento. Mas eu comecei a tocar um pouco, comecei a cantar mais, ia nos ensaios e cantava um pouquinho mais. E ali pelos meus 9, 10 anos, eu resolvi pedir para os meus pais me colocarem na aula de música. Então a minha primeira aula, a minha primeira formação foi a aula de violão. Logo meu pai me colocou na aula e eu já comecei a tocar meu violão. Eu já andava com aquele violão pra cima e pra baixo, ia pra esses ensaios da igreja com o violão nas costas. Eu nem sabia tocar as músicas, mas já tava lá tocando e era muito divertido. E eu comecei a me interessar muito e aí o meu estudo foi evoluindo de um jeito bem rápido por causa desse interesse. Ali pelos meus 11, 12 anos, eu comecei a cantar e explorar mais a minha voz. E aí veio outro pedido para os meus pais, quero fazer aula de canto. E comecei a fazer aulas de canto. Pronto, ninguém me segurou mais. Depois dessas aulas, eu comecei a mostrar mais para as pessoas que eu cantava, principalmente na igreja, nos grupos. Quando eu vi, eu já estava na frente do grupo fazendo solo, gente. Olha só se a pessoa não é metida, não é mesmo? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Não parei meus estudos de violão e aí juntou com os estudos de técnica vocal e não parei mais. Ali pelos 13, 14 anos, aí veio o interesse no teclado. Cada época foi surgindo um interesse. Adolescência, né? Bem assim mesmo. Meu pai foi dando corda pra mim e eu fui desenvolvendo essa aptidão musical. Até os meus 16, 17 anos, enquanto eu morava em Barretos, eu fiz muita coisa. Comecei a cantar nesses grupos, comecei a participar de alguns corais. Chegou uma hora que eu tava regendo o coral, gente, com 15 anos, vê se pode. Tava lá na frente do coral, lá a Bruna, regendo, se achando toda maestrina. Gravei jingles lá na minha cidade, participei de algumas bandas de garagem, tinha uma banda inclusive na minha garagem. É mesmo, é? Não parei mais, participei de um festival lá na minha cidade. Olha o nome do festival, A Voz Mais Bonita de Barretos. Não ganhei, bati na trave, fiquei ali, passei a semifinal, cheguei na final, mas foi uma experiência muito bacana. Acho que foi a primeira vez que eu fui avaliada em público com jurados e foi uma experiência muito bacana. Com meus 17 anos, acabei o ensino médio e fui para São Paulo para fazer faculdade. Eu fiquei na dúvida, será que eu faço faculdade de música? Será que eu não faço? Esqueci de falar uma coisa do conservatório, né? Em Barretos, o meu estudo musical foi feito no conservatório, o Conservatório Vinícius de Moraes, lá que eu fiz aula de violão, aula de teclado, aula de vocal. Ali pelos meus 17 anos, quando eu terminei o ensino médio, nesse período eu fiquei em dúvida. O que será que eu faço, né? Será que eu faço vestibular para música? Será que eu faço para uma outra coisa? Meu pai, por exemplo, é advogado, eu sou a filha caçula. Ele tava louco esperando que eu fizesse o curso de Direito. Aí eu pensei e falei, não, pesquisei, que eu vou pesquisar algumas coisas. E aí eu achei o curso, a graduação em musicoterapia. Quando eu olhei a grade curricular, eu me apaixonei. Porque além de toda a área musical, que eu queria porque eu já estava estudando, tinha algumas outras coisas, como a parte terapêutica da música, a parte pedagógica da música. E aí pronto, fiz o vestibular, passei e logo que eu terminei o ensino médio, eu já fui morar em São Paulo para fazer o bacharel em musicoterapia. Gente, meus 4 anos em São Paulo foi uma aventura musical das mais interessantes possíveis. Eu fiz muita coisa. Eu suguei tudo que eu podia lá daquela cidade, dos grupos, de tudo, do cenário musical. Acho que ainda podia sugar um pouquinho mais, mas o que eu fiz foi muito legal.
Eu cursei a faculdade, fiz todas as matérias, mas junto disso eu fiz muitos cursos, porque São Paulo é uma cidade que tem muitos cursos. Eu fiz aulas de técnica vocal com professores particulares, grandes nomes, alguns mais voltados para o canto popular, pouco tempo de aula de canto lírico, com uma professora muito legal. Inclusive, é a mesma professora que era regente de um dos corais que eu participei. Chamava Vocal Pérola, era um grupo só de mulheres, que essa regente, como eu falei, ela era cantora lírica, então ela usava uma vertente muito legal para esse lado. No ano que eu participei, a gente fez um show inteiro em homenagem a Carmen Miranda. Então a gente mergulhou nesse repertório e foi muito legal. A nossa regente era bem exigente, então foi um período que eu aprendi muito, muito mesmo. Tanto da parte de coral, de divisão de vozes, quanto a parte mais técnica do canto lírico, que foi muito interessante. E a gente rodou muitos lugares de São Paulo com esse show. Foi muito legal. A gente tinha muitas e muitas horas de ensaio, que ajudou bastante também para desenvolver esse show. Com isso, também eu conheci um outro grupo vocal chamado Conjunto Nacional. Em São Paulo, lá na Avenida Paulista, tem um prédio que chama Conjunto Nacional e esse prédio financiava esse grupo. Então eu participei um ano e pouquinho desse grupo e foi muito interessante também. O regente também era muito legal, o Paulo. Nesse período também eu comecei a cantar em barzinhos, o pessoal me chamava, então eu participei de alguns grupos de samba, alguns grupos de MPB, comecei a desenvolver essa coisa de cantar para pequenos grupos, em pequenos lugares, em barzinhos, e foi uma experiência muito bacana. A gente aprende muito cantando em barzinho, a gente amplia muito nosso repertório e é muito legal. Até hoje eu faço isso às vezes, não é sempre, mas eu gosto sempre de estar fazendo isso quando dá. E uma área dos cursos que eu fiz muito foi os cursos para musicalização infantil. Esses cursos eram muito interessantes, geralmente era no período de férias que a gente ficava assim 15 dias fazendo o curso, e isso me desenvolveu uma paixão pela musicalização, pela aula de música para crianças. Fiquei encantada com isso, tanto que até hoje eu tenho essa vertente muito forte, principalmente aqui na Musiclean, porque juntou a musicoterapia, juntou esses cursos de pedagogia musical, os mais novos, e aí pronto, casamento perfeito. Eu me apaixonei e sigo fazendo isso até hoje. Quando eu terminei a faculdade, eu saí, pronto, e agora? Eu preciso trabalhar, preciso ver o que eu vou fazer com isso tudo que eu tô aprendendo. E aí, pesquisando na internet, não é que eu achei uma escola aqui em Balneário Camboriú? Sim, a Musiclean. Logo que eu me formei, mandei meu currículo, vim pra cá, conheci a escola, conheci a cidade e deu super certo. Olha, esse ano faz 10 anos que eu tô aqui na Musiclean. Não preciso dizer que eu sou apaixonada em dar aula aqui, né? Mas é isso mesmo, deu super certo. Quando eu vim pra cá, eu comecei na Musiclean com aulas de musicalização infantil, aulas de teclado, aula de técnica vocal mais iniciante. E eu fui desenvolvendo, continuei meus estudos, fazendo todos os cursos que eu posso fazer e fui ganhando meu espaço aqui. Hoje eu sou coordenadora pedagógica, dou aula de técnica vocal, musicalização infantil, teclado, algumas vezes violão. Então eu tô aqui desenvolvendo meu trabalho com muito amor. Nesses últimos 10 anos, além da minha atividade aqui na Musiclean, claro que eu tô fazendo mais um monte de coisas, porque a pessoa não para, né? Não pode ficar quietinha. Não, essa parte musical deixa a gente muito, com vontade de fazer um monte de coisa. Então eu vou resumir um pouquinho a minha trajetória artística depois que eu vim morar em Balneário. Bom, eu participei de um grupo de Itajaí chamado Areté Música Vocal, regido por um grande cara que chama Pablo Trindade. Então, nesse grupo tinha vários cantores aqui da região, de Balneário, de Itajaí, de Brusque, de Itapema, muitos cantores, muitos professores de canto, e a gente foi desenvolvendo esse trabalho com ele. O resultado final do trabalho foi uma ópera brasileira. Ele apelidou assim, o próprio regente compôs as músicas, fez todos os arranjos, a gente fez todo o espetáculo e as músicas eram em cima da tradição local aqui sobre o boi de mamão. Gente, foi muito legal. Olha, foi um outro momento de salto na minha história musical, porque as músicas eram bem complicadinhas e a gente ensaiava muito. Eu fiquei um período sem ter final de semana, sem ter muito tempo livre, justamente ensaiando tudo que a gente precisava para desenvolver esse momento, que foi muito legal.
Logo em seguida me convidaram para participar de um musical. Eu fiz teste, fui aprovada e fiz o musical da Bela e a Fera. Eu era a chaleira. Ai, foi muito legal. E olha só, nesse momento eu cantava a música principal do espetáculo, do musical, que era a música da chaleira. Depois eu canto um pedacinho aqui pra vocês. Sim, eu passava algumas horas com o braço assim, era muito legal. Então, olha, eu tive que juntar toda a minha técnica com a minha posição para dar super certo. E foi muito interessante. Foi um outro momento de muito crescimento artístico, porque além de cantar, eu precisava dançar e atuar. Vou contar um segredo, eu emagreci 8 quilos nesse processo. É o quê? Porque era muito ensaio e ó, tive que treinar bastante para conseguir fazer, mas foi muito bacana. Com esse espetáculo a gente viajou muito, a gente viajou para Florianópolis, para Blumenau, para Jaraguá do Sul, para Joinville, então foi um período de muito trabalho. Depois disso eu também comecei a trabalhar com teatro, música e teatro, sempre juntos. E aí eu tô então numa companhia de palhaçaria, junto com a Monique Neves, que chama As Mareadas. A gente fez um espetáculo sem muita intenção na música, era mais trilha mecânica, eu não cantava, não explorava muito esse lado musical. Mas o outro espetáculo que a gente fez, aí sim foi inteiro. Então lembra que eu falei que eu sou apaixonada por musicalização infantil? Pronto, aí eu terminei de juntar tudo. Peguei a musicalização infantil, peguei as composições que eu já tinha feito ao longo desses anos, juntei com a palhaçaria e fizemos um espetáculo chamado Bailinho As Mareadas, e a gente tá rodando um monte. Então é um espetáculo todo autoral, que eu canto, toco, faço um monte de coisa e tá muito legal. Bom, gente, esse é um pouquinho da minha história. Não, um pouquinho não, muita coisa. Esse é um resumo da minha história. Mas uma coisa eu posso dizer pra vocês. Nunca parei de estudar, tô sempre em aprendizado e sempre apaixonada por música. Então, espero ter colaborado um pouquinho na vida musical de vocês. Não parem nunca de estudar, hein? Um beijão e até o próximo vídeo. Sentimentos são como uma canção para a Bela e a Fera. Um beijão e até o próximo vídeo.